A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu quero falar para todos vocês uma coisa que Deus me ensinou. Ele precisou chamar a minha atenção a respeito disso para que eu pudesse discernir bem as coisas. Nós reagimos de acordo com aquilo que nós vemos. Se você olha para uma vitrine, o que vai te chamar a atenção numa vitrine? Aquilo que você deseja. Pode ser que você saia pela manhã, vá ao shopping e determinada coisa você não vai comprar. Mas porque você irá ver aquilo na vitrine, vai chamar a tua atenção. Então você vai se avaliar, não é? Estou realmente precisando daquilo? Estou precisando daquilo? E se você não estiver precisando, você não vai comprar mais. Se você estiver precisando, é óbvio que você compra. Mas existem aquelas pessoas que são compradores compulsivos, quer dizer, eles não voltam para casa de mão vazia, entende? Então, muitas das vezes a pessoa compra, chega em casa, joga lá no canto e com o passar do tempo ele vê que não usou. E para que eu comprei isso? Não foi? A mesma coisa se dá com os pensamentos. Existem pensamentos que nós pensamos e não está trazendo nenhuma edificação. Às vezes nós pensamos certas coisas para decidir outras coisas. E é nisso que o Senhor me chamou a atenção, né? O Senhor também tem suas vitrines, você sabia? Deus tem suas vitrines, sabe? Ele te apresenta alguma coisa. Que são as vitrines de Deus? As vitrines de Deus pode ser um sonho, pode ser uma visão, pode ser alguém que pregou no rádio, alguém que pregou na televisão. A Bíblia ensina que nós temos que andar com discernimento. Nós temos um Espírito dado por Deus, Espírito Santo, que é chamado de guia. Ele é o nosso guia. Se alguém perguntar a você qual é o seu guia, os espíritas falam muito sobre isso, né? Os evangélicos não conversam muito sobre isso. Por quê? Porque os evangélicos têm só um guia, é Jesus. No meio espírita tem vários guias, não é? Então, o Espírito Santo irá dirigir a tua vida de acordo com aquilo que Deus decidiu para você. Então, ele vai te apresentar vitrines. Aleluia! E muitas das vezes, o crente, por não ter maturidade, conhecimento nessas coisas, aquilo vai passar desapercebido por ele, sabe? Por quê? Porque você não se interessou, porque achou que aquilo não está falando com você, mas porque você não deu atenção. Deus, nós precisamos dar atenção a Ele, entende? Então, um dia, o Espírito de Deus me falou sobre pensamento, sabe? Ele me falou sobre pensamento, ele chamou a minha atenção a respeito do pensamento que ele coloca em nós. E eu escrevi esse assunto, porque eu achei interessante e eu senti de passar para você. Vamos compartilhar este conhecimento agora, que é importante. Preste atenção. Preste atenção nos pensamentos, pois sou eu agindo no seu espírito. Isso são confirmações de uma vontade que poderão ser realizadas se houver fé, pois é meu conselho. A ampliação do teu estado emocional será grande, pois quando passares a não gostar, sentir desejos, vontades a respeito de coisas que não agradam a Deus,
quando você perder essas coisas, entendeu? Então, eu vou dar uma paradinha aqui para você entender o que o Espírito de Deus me chamou a atenção. Muitas vezes, Deus te dá um pensamento. E você diz assim, por que eu estou pensando isso? É coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da tua cabeça, não. É o Espírito Santo revelando para você alguma coisa, chamando a atenção de você para alguma coisa. Por exemplo, pela manhã você acorda com um louvor na cabeça. Por exemplo, você acorda pela manhã com um pensamento. Isso são coisas de Deus. E por isso muitos crentes perdem a bênção de Deus por não discernir essas coisas. Porque ele acha que ele vai ouvir uma palavra de Deus. Mas não, Deus implantou um pensamento, ele implantou um desejo em você. Aí ele parte para outra coisa. Ele diz assim, sabe quando você amadurece e perde os desejos de certas coisas? Você tem desejo de novela? De ficar vendo novela? Perdi o desejo. Mas antes eu era um noveleiro, eu gostava de ver toda a novela aí até o fim. E isto até me atrapalhava de ir para a casa de Deus. Hoje o capítulo vai ficar quente e eu não vou na casa de Deus. E de repente você perdeu o desejo daquilo. Você recebeu uma libertação. Isso é sinal que Deus está libertando você de uma coisa que está te destruindo espiritualmente, e no lugar dessas coisas ele vai colocar o pensamento dele, o desejo dele em você. Nisso você tem que prestar atenção. Por exemplo, você vai andando na rua e de repente você não está pensando nada, você está querendo chegar em casa, mas vem um pensamento. Presta atenção. Isso é andar com discernimento. Presta atenção porque pode ser Deus implantando em você um desejo. Por exemplo, você acordou com o desejo de ofertar a obra de Deus. Você acordou com o desejo de ir no monte no domingo. Então você presta atenção nessas coisas, tá? Não passe desapercebido. Aleluia. Porque Deus está implantando um desejo dele em você. Nós não temos os nossos desejos. Você não pode esquecer que o Espírito Santo está em você. É por isso que é importante buscar estar cheio do Espírito Santo. Buscar estar no óleo. O crente tem que viver no óleo do Espírito Santo. Ele precisa lubrificar suas engrenagens com o óleo do Espírito Santo. Então, este pensamento de Deus implantado em você vai criar movimentos de fé em você. Entende? Vai te direcionar a alguma coisa, tá? Ele vai implantar em você alguma coisa. Por que é importante você prestar atenção nisso? Porque muitas das vezes nós queremos que Deus preste atenção nas nossas orações, não é? E as nossas orações é segundo os nossos desejos. E muitas das vezes os teus desejos ainda não estão satisfeitos porque você não presta atenção nos desejos de Deus. Entende? Quando Deus chamou Paulo, sabe? Ele chamou Paulo para ser um missionário. Então ele chamou Paulo e falou para Paulo que tinha uma missão para Paulo. A partir daquele momento, Deus estaria implantando em Paulo os desejos de Deus. Olha, agora eu quero que você volte lá em Jerusalém, eu quero que você vá lá em Damasco, vá lá em Éfeso, vá lá em Coríntio, não é isso? Deus dirige os nossos passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando a palavra fala lâmpada para os meus pés, não significa que você vai ter uma lâmpada para iluminar toda a tua volta. Essa lâmpada só vai iluminar o primeiro passo ali na frente. Isso que é a palavra de Deus. Ela não alumia você lá na frente, ela alumia você aqui. Com Jesus é um passo de cada vez. Se você não der um passo na vontade de Deus, ele vai esperar você, até que você se desperte a respeito disso. Compreendendo o desejo e a vontade de Deus, você dará o primeiro passo.
E aí que as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque você está colocando o desejo de Deus em primeiro lugar. Então você presta atenção agora nisso, ó. A ampliação do teu estado emocional será grande, pois quando passares a não gostar, sentir desejos, vontades, entende? Esses desejos, essa vontade, quando você começar a não sentir mais vontade disso, sabe, você usava muita bijuteria, muita vaidade, botava anel, cada dedo tinha um anel, botava brinco, você perdeu o desejo. Aquele irmão gostava muito de jogar bola, depois você perdeu o desejo. Então ele está tirando uma vontade tua para colocar a vontade dele. Se você não deixar ele colocar a vontade dele em você, pode ser que aquela vontade vá voltar. Como diz a palavra de Deus, que o diabo, Deus fala assim, ô diabo, você está vindo da onde? Eu estou vindo de rodear a terra. Ele diz, aí ele lembra daquela casa que ele possuía. Vou lá para ver se aquela casa está pronta para mim voltar para ela. Chega lá, não vê vontade e desejo de Deus na sua casa. Ele vai fazer o quê? Por que essa casa está vazia? Não tem nada de Deus nela? Vou colocar a minha vontade novamente. Entendeu? Por isso que é importante nós descobrirmos a vontade de Deus para nós. Pode ser que amanhã você não tem nada programado, né? Você vai trabalhar, mas você não tem nada programado. Nessa pandemia você não vai na casa de Deus, no culto. Mas aí você vai fazer o quê? Vou buscar a vontade de Deus. Vou tentar ouvir a vontade de Deus. Esses desejos e essas vontades que Deus vai tirar de você, Ele vai te libertar, trará com respeito a alguma coisa. Isso significará que o meu desejo te foi implantado. Então Ele vai trazer alguma coisa dele para você, porque Ele precisou tirar de você alguma coisa que Ele não queria que você tivesse. Por isso que nós precisamos conservar o nosso coração puro, a começar de não ter desejo nenhum contra ninguém. Não guardar ira, rancor, desejos nenhum contra ninguém. O nosso coração tem que estar puro. Por quê? Porque Deus vai implantar os desejos dele no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ler novamente para ficar bem gravado. Preste atenção nos pensamentos, pois sou eu agindo no seu espírito. Isso são confirmações de uma vontade que eu poderei realizar se houver fé em você, pois o meu conselho, a ampliação do estado emocional será grande, pois quando passares a não gostar, sentir desejo, vontade, com respeito a alguma coisa, isso significará que o meu desejo te foi implantado. Isso poderá durar um tempo. Então, Ele não desiste de nós. Ele está chamando a tua atenção para alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Será que Deus só chamou a atenção de Moisés com aquela sarça ardente? Será? Eu não sei. Mas vamos conversar sobre isso. Deus precisava chamar a atenção de Moisés a respeito do Egito. E quantas vezes Moisés ignorou? Voltar para o Egito? Eu não vou voltar. Talvez Deus tentou implantar em Moisés várias vezes esse desejo de ele tinha que voltar no Egito, porque ele era escolhido para tirar o povo de Deus de lá. E aí Deus já foi trabalhando no coração dele. E aquilo já foi trazendo dúvida na mente dele. Eu pensei que eu ia ficar aqui no deserto o resto da minha vida, e agora estou com esses pensamentos. E Deus começou a trabalhar em Moisés. Um dia, Deus realizou algo forte para confirmar aquilo que Deus queria para a vida de Moisés. Entendeu? Quem sabe, vamos pensar outra coisa. Quem sabe Deus já estava trabalhando na vida de Paulo. Paulo, deixa esse povo em paz, Paulo. Paulo não persegue esse povo, Paulo, mas Paulo ignorou isso. Nada, estou fazendo um serviço para Deus. E um dia Jesus foi, apareceu no caminho de Paulo. Aí, nós lembramos de quê?
Quando o Senhor usou os profetas em Jerusalém para dizer que tinha uma obra missionária na vila de Silas e Paulo, sabe como é que foi que os profetas disseram? Eis que estou confirmando uma obra missionária na vida deles, daquilo que eu já tenho falado para eles. Foi mais ou menos aqui. Deus já estava falando com eles, sabe? Talvez eles não estavam entendendo muito bem. Aí Deus foi e confirmou através de um profeta. Então é assim. Deus não vai pegar você de surpresa, sabe? Deus vai trabalhar em você e formar em você a tua vontade, mas a vontade dele. Mas para que ele coloque a vontade dele em você, ele vai ter que tirar as suas vontades. É por isso que o crente não tem que ter vontade. Entendeu? Se o Senhor quiser, entende? Se o Senhor permitir, né? Então, muitas das vezes a gente fala assim, amanhã eu vou. Amanhã, se Deus permitir, eu vou. Amanhã, se Deus permitir, eu comprarei isso. Eu vou fazer essa obra. Eu vou lá na casa de fulano, se o Senhor permitir. Mas muitas das vezes a gente não diz, Senhor permitir. Amanhã eu vou lá na tua casa. E se você morrer? Não é? Então é importante que Jesus esteja em primeiro lugar na nossa vida, tá? Nós cuidamos de nós. Você toma banho, você se penteia, você bota perfume, você toma um banho com sabonete cheiroso, você bota uma roupa cheirosa, você quer se apresentar muito bem, não é isso? É o nosso lado físico, é o nosso lado cotidiano. E no nosso lado espiritual também tem essas coisas. É aí que está o significado disso que eu estou falando para você. Você precisa tirar a tua roupa para que Deus coloque a roupa dele. Lembra da roupa de José? Aquele negócio da roupa de José, que Jacó fez aquela túnica bonita, colorida, e deu para José, aquilo não foi coisa de Jacó, não. Aquilo foi coisa de Deus. Deus estava colocando uma roupagem na vida de José. E Deus tocou no coração de Jacó para vestir o seu filho com uma roupa colorida. O que significa essas roupas coloridas? Significa o quê? Os desejos de Deus, as vontades de Deus que seriam colocados na vida de José. Você está entendendo essa revelação na palavra, na roupa de José? Aquilo não foi um mero presente. E o que aconteceu? Quando Satanás viu que aquilo era porque Satanás, ele observa muito bem as coisas. Até então ele não está entendendo muito bem, mas quando Deus faz, ele compreende muitas coisas. Ele vem para impedir. Então, quando ele viu que Jacó deu aquela túnica linda para José, ele viu que Deus estava colocando em José uma bênção. Coisas que Deus queria realizar na vida de José. E aí o que aconteceu? Ele tocou nos irmãos de José para ficarem irados com José. Eles ficaram com inveja. E aí Deus pôde trabalhar, porque quando alguém persegue você, tem inveja de você, tem ciúme de você, eles não dizem, mas as ações deles logo revelam que está contra você. É porque em você tem alguma coisa de Deus e Satanás precisa destruir. Ele não quer que você obedeça à vontade de Deus, porque Deus implantou um desejo em você. Você pensa que as viagens missionárias de Paulo foram fáceis? As viagens missionárias de Paulo não foi fácil, não. Foi muito difícil. Em todas as situações que Paulo passava se preparando para uma viagem, para a próxima viagem, Satanás já ia na frente, e colocava barreira. E quantas das vezes Satanás impediu a viagem missionária de Paulo, e quantas das vezes o Espírito de Deus impediu Paulo de ir. Paulo compreendeu. Então, é importante nós entender essas coisas. Nós aprendemos que essas coisas, o que significa essas coisas que está dentro de nós? É a voz interior,
É a voz do Espírito Santo falando com o teu homem interior. O que é teu homem interior? Teu homem interior é teu espírito. Deus se comunica com o teu espírito. Nós nos comunicamos com os outros com o nosso corpo, não é? Mas vamos caminhar. Aqui diz que isso poderá durar um tempo. Por quê? Vai durar um tempo. Vai durar um tempo para ele, primeiro, libertar você de certas vaidades. É por isso que para Deus completar a obra em certos crentes demora muito tempo, porque eles não conseguem se libertar daquilo que Deus quer tirar da vida deles. Ele fica naquela frase, não tem nada a ver. O que tem? O que tem? E esse tempo que você está segurando aquilo que Deus quer tirar de você, vai atrapalhar a sua caminhada com Deus. É por isso que vai levar tempo para Deus confirmar uma obra na tua vida. Por quê? Porque você está resistindo a Deus. Deus está falando, entrega no altar, e você não quer entregar. Por que você tem medo? Ele diz, entrega no altar. Não, mas isso todo mundo tem, por que eu não posso ter? Não, você vai ter sim, mas primeiro você tem que ter o que Deus quer que você tenha primeiro. Primeiro para Ele, depois para você. Primeiro você faz o bolo para Ele, entende? Primeiro você faz o bolo para o profeta, depois você faz o bolo para você. Depois que o profeta comeu o bolo, significa que Deus vai comer o bolo que você deu para ele. Aí você vai comer o teu bolo. Você está entendendo? E para você fazer isso, leva tempo. Mas quando você compreende essas coisas, você o quê? Você diz, Senhor, eu abro mão de tudo na minha vida. Se seja feita a tua vontade na minha vida. Por quê? Por que certas coisas demoram? Por quê? Por que muitos crentes demoram a receber a bênção de Deus? Por quê? Porque alguma coisa na vida dele ele não quer tirar. Deus tira isso que não presta da tua vida, que é uma vaidade da tua vida, e coloca o desejo dele na tua vida. E você diz, isso eu não quero. Você está dizendo isso para quem? Seu vizinho? Para seu parente? Para seu tio? Para sua tia? Para sua avó? Para seu avô? Para sua mãe? Para seu pai? Para seu irmão? Você está dizendo isso para Deus. Então, nós temos que prestar atenção àquilo que nós falamos com Deus. Então, vamos caminhando com esse pensamento. Deus tira nossos desejos para colocar a vontade dele, para colocar um pensamento. Amém? Vem aqui na tua mente, entra aqui no teu coração. Você abraça. Senhor, é essa a tua vontade? Então seja feita a tua vontade. E você vai analisar. Isto é bom, isto é da luz ou isso é das trevas? Porque Satanás também coloca os pensamentos dele. Satanás também coloca os pensamentos dele. Então, quando os pensamentos de Satanás vier, você fala assim, Satanás, eu sei que isso é você. Retira-te de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba de uma coisa, quando o homem interior amadurece, ele encontrará mais jovialidade. Então, ele está dizendo que o Espírito de Deus me disse, quando eu aqui por dentro for renovado, entende? Tá? Quando eu amadurecer, eu vou ganhar força de Deus. A força de Deus, o poder de Deus é dado ao homem para realizar a obra de Deus. Deus não dá poder e autoridade para quem quer ficar ocioso sem fazer nada na obra de Deus. Nós precisamos estar fazendo alguma coisa sempre para Deus. Quem amadurece aqui, sabe, recebe poder de Deus no homem interior, é para realizar alguma obra. Por que você está vazio? Por quê? Porque dentro de você estão seus desejos. Os teus desejos estão dentro de você, e muitos desses seus desejos são desejos que Satanás implantou em você para impedir os desejos de Deus de serem implantados em você. Mas quando Deus diz assim, eu vou tirar esse desejo, você fica lutando, não, Senhor, não leva não.
Mas o dia que você compreende isso, Senhor, eu não quero mais isso. Isso aí é um sinal que você vai começar a amadurecer. E você vai vigiar para aquilo não voltar mais. E aí vai vir aquele amadurecimento. E você, Senhor, dá-me o teu poder para fazer a tua vontade. Ele vai dar do poder dele, da força dele, para você realizar a vontade dele. E assim você estará sempre disposto. O que é um jovem? Um jovem está sempre disposto. Quando você vê um jovem preguiçoso, sabe? Aquele jovem é preguiçoso, ele não faz nada. Sabe? Quando a mãe dele, está na hora de levantar, o cara levanta 10, 11, meio-dia, e fica aquela enrolação para lavar o rosto, ou para tomar banho, ele toma o café e fica com aquela moleza, ele está com um espírito ruim na vida dele. Essa não é a vida normal do homem. O homem foi criado para trabalhar. Entende? Nós fomos criados para trabalhar. Então, se essa pessoa tem essa preguiça, ele tem essa preguiça para ele parar e dizer, por que eu sou assim? Eu não nasci para isso, eu nasci para trabalhar. E aí você vai se desperta para Deus. Não, Deus é o meu auxílio. Sabe? Quantas pessoas estão oprimidas? Por quê? Porque não quiseram entregar para Deus aquilo que Ele estava requerendo de você. Eu não estou falando de ímpio, não. Porque ímpio está no mundo das trevas. Eu estou falando do crente que está no reino de Deus, que está no mundo da luz. Que está no reino da luz. Se você resiste o teu coração, fecha o teu coração para Deus, você que vai ter prejuízo. Olha o que aconteceu com Jonas. Olha o que aconteceu com Jonas. Ele não teve prejuízo? Teve prejuízo. Agora, você está prestando atenção nisso, tá? Veja o próximo vídeo, porque nós vamos continuar no próximo vídeo, em nome de Jesus.